Olá, vivemos tempos de tensão no mundo. Os noticiários mostram diariamente a situação no Oriente Médio com as operações militares dos Estados Unidos e de Israel no Irã. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a política segue marcada por sucessivos escândalos de corrupção que ocupam espaço nas manchetes e nas discussões nas ruas. Mas, longe desse ruído cotidiano, há histórias da vida militar brasileira que merecem ser lembradas. Histórias de prontidão, de improviso, de profissionalismo e de compromisso com a defesa do país. Em fevereiro de 1991, há 31 anos, um destacamento do Exército Brasileiro foi atacado nas margens do rio Traíra, no Amazonas, na fronteira do Brasil com a Colômbia, por guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Aquele episódio mobilizou rapidamente uma jovem e ainda pequena aviação do Exército. Final de fevereiro de 1991, uma sexta-feira. Depois do expediente, um pequeno grupo de oficiais do 1º Batalhão de Helicópteros se reuniu na tradicional Cantina do Manuel, que funcionava nas instalações do Hotel de Trânsito de Oficiais na base de aviação de Taubaté. Eram quase todos moradores da Vila Militar logo ao lado. Entre conversas e algumas garrafas de cerveja, a televisão trouxe uma notícia que mudou completamente aquela noite. Um destacamento do Exército Brasileiro havia sido atacado nas margens do rio Traíra, no oeste do Amazonas. Ontem eles chegaram a Tabatinga, a 300 quilômetros de Vila Bittencourt, onde fica o destacamento atingido pela guerrilha. O ataque foi na terça-feira, na hora do almoço, mas o Comando Militar da Amazônia só tomou conhecimento do incidente na sexta, quando houve a troca da guarda. O destacamento de fronteira foi atacado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o mais antigo movimento guerrilheiro colombiano. Os 17 soldados brasileiros foram surpreendidos numa emboscada. Ficaram sem armas, munição e os rádios de comunicação. Foi uma ação surpresa. Nós estávamos ali na posição, de repente avançaram, efetivo grande, não tiveram nem condições de reagir. Ainda impactados com a notícia, receberam o chamado do comandante. Precisavam se dirigir imediatamente ao batalhão para iniciar o planejamento do deslocamento de uma força de helicópteros lá para a região do conflito. Naquela época, eu era capitão e havia concluído o curso de piloto de helicópteros na primeira turma do Exército Brasileiro, formada na Marinha em 1987. Tinha, portanto, cerca de 4 anos de formado e não mais de 600 horas de voo. Mesmo assim, naquele início da aviação do Exército, fazia parte do grupo dos pilotos mais experientes. Na ocasião, eu exercia a função de chefe da seção de operações do batalhão. É bom lembrar, em 1991 não existia internet e o GPS ainda não havia chegado à aviação do Exército. Todo o planejamento de navegação era feito utilizando cartas WAC na escala de 1 por 1 milhão. Para um deslocamento de Taubaté, em São Paulo, até Tabatinga, no Amazonas, eram necessárias dezenas de cartas aeronáuticas. Na verdade, as aeronaves utilizavam o sistema de navegação Ômega, baseado na triangulação de sinais emitidos por 7 grandes antenas espalhadas pelo mundo. Mas o planejamento real acontecia mesmo era em cima da carta. Naquela noite, o trabalho foi até muito tarde. Cartas foram espalhadas pelo chão, formando um enorme mosaico que cobria toda a rota até a área de operações. Era preciso calcular as proas de navegação, o combustível necessário, os locais de reabastecimento, os tempos de voo e as possíveis alternativas ao longo do caminho. O planejamento continuou durante todo o dia seguinte. Foram definidas as aeronaves, as tripulações, as equipes de manutenção, equipes de apoio ao voo e toda a logística necessária para deslocar e para operar a força de helicóptero. A missão seria realizada com 4 helicópteros HM-1 Pantera e 2 Esquilos. Tudo pronto, a força de helicópteros decolou na direção geral norte. Cruzou os estados de São Paulo, Mato Grosso e Amazonas até chegar a Manaus. Lá foi realizada uma reunião de ambientação sobre a situação operacional na região. Curiosamente, durante essa reunião, percebia-se um certo receio por parte do comando da operação em empregar diretamente as aeronaves da aviação do Exército. Tudo era muito novo para ele. A ideia inicial era colocá-las sob a coordenação da Força Aérea Brasileira, que também participava da operação.
Mas houve uma intervenção decisiva. O tenente-coronel Janot, subcomandante do batalhão e comandante da força de helicópteros, defendeu com firmeza a capacidade da aviação do Exército. Ele afirmou de forma clara que todos estavam prontos e plenamente aptos a operar em apoio às tropas em terra. Os generais aceitaram o argumento e a aviação do Exército assumiu o papel para o qual havia sido criada. Algumas semanas depois, com as operações iniciais encerradas, os helicópteros permaneceram na região durante todo o ano de 1991. As tripulações se revezavam em períodos de aproximadamente 45 dias, vindas de Taubaté. Era o início de uma experiência operacional que ajudaria a consolidar a aviação do Exército Brasileiro como um instrumento fundamental de mobilidade e de apoio à força terrestre. Naquela noite, em Taubaté, quando cartas aeronáuticas cobriam o chão e a missão ainda era incerta, talvez ninguém imaginasse. Mas ali começava mais um capítulo da história da aviação do Exército, escrito não com palavras, mas com coragem, disciplina e espírito de missão.